Queridos irmãos, hoje a igreja celebra, 25 de julho, a festa de São Tiago Apóstolo. É o primeiro apóstolo que foi morto, foi o primeiro apóstolo que bebeu o cálice, aquilo que Jesus falou para a mãe deles, e falou para eles se eles poderiam beber o cálice que queria beber, o sofrimento que iria passar, e eles disseram: podemos. Naquela hora não estavam entendendo o que estavam falando, mas o primeiro a beber desse cálice, o primeiro a sofrer, a ser martirizado, é o apóstolo São Tiago, que nós hoje celebramos. Olhando esse evangelho, meus irmãos, vemos que justamente a mãe desses dois, Tiago e João, não tinha senso da realidade. Nós estamos lendo o capítulo 20, o versículo de 20 a 28. Os 3 versículos anteriores, 17, 18 e 19, porque nós lemos a partir do versículo 20, os 3 versículos anteriores, Jesus está falando da paixão dele. Ele está dizendo: eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser morto, vou ser rejeitado, mas vou ressuscitar. Jesus está falando dos sofrimentos. E naquele mesmo momento, a mãe que estava ali ouvindo, ela chega, ajoelha aos pés dele e faz este pedido, fora de propósito. Mas Jesus falando de sofrimento, falando que vai morrer, falando que está indo para Jerusalém, e ela está preocupada com os filhos dela. Em vez de ficar preocupada, coitado, vai sofrer, o mestre vai sofrer, vai morrer. Ela está ali fora, está voando. Você está falando de uma coisa, está pensando noutra. É muito triste essa cena, né? De ver uma indiferença dela ao sofrimento de Jesus. Mas Jesus responde aos dois: podeis beber? Primeiro Jesus diz para ela: vocês não sabem o que estão pedindo. E depois ele pergunta para eles: podeis beber do cálice que eu vou beber? E eles disseram: podemos. E esse cálice, como eu já falava, né, é esse sofrimento que ele estava preparando para passar por ele, que ele estava indo para Jerusalém. É o sofrimento da paixão, sua morte, é esse sofrimento dele. Então os apóstolos disseram: podemos. É interessante ver o que aconteceu quando a mãe estava preocupada com os 2 filhos. Diz aqui o evangelho: os outros 10 ficaram, diz, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2. A gente vai ver na cena, né, as fraquezas dos apóstolos. 2 preocupados com destaque, os primeiros lugares. Os outros 10 irritados com os 2, com inveja, né? Que os outros iam ficar bem e só eles que iam ficar mal. Os 2 tinham privilégio e eles não, estão com inveja. Então vê, uma vontade de aparecer dos outros, inveja dos outros. Assim é o ser humano, assim somos nós. Mas esses, como também nós que temos nossos defeitos, precisamos olhar para Jesus e buscar nele a força para nós irmos nos corrigindo, irmos nos convertendo, assim como eles se converteram, né? Tanto que logo vê que o Tiago foi o primeiro a beber esse cálice, realmente bebeu, realmente deu a vida por Jesus. Os outros apóstolos também, exceto Judas que o traiu. Mas essa confiança, essa voltar, esperar de Cristo, realmente uma força, e que eles encontraram, por isso deram a vida por Jesus. O sofrimento, beber o cálice de Jesus, beber o cálice que ele bebeu. É importante, meus irmãos, às vezes na nossa vida de fé, muitas vezes nós dissociamos a nossa vida cristã da vida diária. Quantas vezes a gente pensa: porque eu sou da igreja, porque eu vou à missa, eu comungo, eu participo de movimento da igreja, a gente não pode ter nenhum aborrecimento, não pode ter nenhuma tristeza, não pode ter nenhum problema, nenhuma dor. Jesus não enganou ninguém. Ele tinha dito em outra passagem: se quiser, quem quiser ser meu discípulo, tome a cruz de cada dia. Então não há seguimento de Cristo sem abraçar a cruz. Ele disse para nós: se quiser seguir, abrace a cruz de cada dia. E aqui também tem que beber o cálice, sofrer com ele,
São Paulo vai dizer: se sofremos com Cristo reinaremos. A gente não pode pensar que um dia vamos para o céu, devemos desejar ir para o céu, mas para entrar lá, temos que passar também como Cristo pela cruz. Para nos salvar, Ele passou pela cruz. E Ele disse: se quisermos segui-lo, tomemos a cruz de cada dia. Então que o Senhor nos ajude a entender isso. Temos uma fé mais madura, não uma fé sentimentaloide, uma fé assim fraca, que qualquer dificuldade briga com Deus, qualquer dificuldade diz que Deus esqueceu. Não, Deus não esqueceu o Filho dele. O sofrimento não é uma desgraça, mas é salvador. Olhar para o sofrimento não como um castigo, como uma desgraça, mas como um meio de salvação. Se sofremos com Cristo reinaremos. Se o Mestre sofreu, nós os discípulos, nós os seus seguidores, também passaremos pela cruz. Então é muito importante nós não esquecermos isso, para não ficarmos brigando com Deus e termos uma vida mais leve, mais tranquila, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Então que a Virgem Maria nos ensine a cada dia fazer a vontade do seu Filho Jesus.